Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, hoje é dia de eleição na Alep, na Câmara dos Deputados, no Senado, e Mário Flávio comenta toda a expectativa para essas votações agora no cafezinho. Bom dia, Mário. Olá, Laís, bom dia para você, bom dia para Rodrigo Miranda, David Sebastião e o nosso PMDB, o Vinícius, que está aí com vocês, né? Olha, hoje um dia importante para a política nacional, porque devido a uma aberração aí jurídica, né, os deputados só assumem hoje, né, quando deviam assumir no mesmo dia que o presidente da República e governadores, mas isso não acontece. Então hoje, 1º de fevereiro, os deputados estaduais no estado tomam posse e também os novos deputados federais. E uma coisa que começar falando é que Álvaro Porto, né, vai ser eleito por aclamação presidente da Assembleia, ele que não teve concorrência, né, articulou muito bem, nem precisou inclusive da presença do governo de Raquel, né, da presença da governadora, aí que ela interferisse nos assuntos, né, mas diretamente ele articulou aí com os deputados e conseguiu, né, evitar bate-chapa, né, evitar concorrência aí entre os deputados demais que pretendiam, né, disputar esse cargo, né. Antônio Moraes, delegado, era o nome que estava sendo cogitado aí para ser o candidato, mas de última hora acabou desistindo pela grande articulação que fez o deputado Álvaro Porto, ex-prefeito de Cainotinho, e ele consegue aí, vai ser eleito hoje à tarde. Vale registrar que a partir de hoje Caruaru praticamente fica sem representantes na Assembleia, né? Os deputados estaduais Zé Queiroz e Tony Gel, ambos ex-prefeitos de Caruaru, e Eric Lessa perderam a reeleição, e eles que eram representantes tradicionais, e outros nomes que apareceram na disputa, né, como Rafi Edelon, e outros tantos que entraram, acabaram também não conseguindo obter êxito. Com isso, Rosa Amorim, que é do MST, vai ser a representante da cidade. Por que eu digo que Caruaru talvez fique sem representante? Porque ela não tem uma ligação tão forte com a cidade de Caruaru e é mais uma candidata que vai representar o movimento. Mas ela pode sim, né, ganhar protagonismo com isso e ser uma boa representante aqui de Caruaru. Vai depender muito do direcionamento, né, que ela vai enviar aí ao mandato dela. Mas vale essa nota com relação à Assembleia Legislativa, porque na minha opinião vai ser muito ruim para a cidade de Caruaru essa perda aí de representatividade, né, de nomes atuantes. Tony Gel e Zé Queiroz tinham uma atuação muito significativa lá na comissão, principalmente nas comissões da casa, na comissão de leis e finanças e outras lá. E o delegado Eric Lessa, né, que apareceu como uma liderança de 2016 para cá, mas acabou aí perdendo a reeleição. Então, serão políticos que vão ter que se reinventar, principalmente os ex-prefeitos de Caruaru, que lideraram muitas vezes aqui blocos partidários, né? Zé Queiroz foi eleito prefeito 4 vezes, o político que mais comandou a cidade de Caruaru. Tony Gel foi eleito 2 vezes, o primeiro prefeito reeleito. Ambos tiveram 9 mandatos na vida pública e agora vão ter que se reinventar aí para ocupar espaços em eleições vindouras. A primeira, ano que vem, de prefeito, né? Zé Queiroz, que ele sempre disse que tinha vontade de voltar para a eleição, para encerrar a vida pública num 5º mandato à frente da Prefeitura de Caruaru, mas ninguém sabe se ele vai manter esse projeto ou que vai ficar sem mandato. E Tony Gel, que vem com um grupo sendo enfraquecido a cada eleição e desde 2008 coleciona aí já 4 derrotas eleitorais aqui para prefeito de Caruaru. Então vamos saber a movimentação desses dois, né, nos próximos anos, nos próximos meses, para saber se eles encerram a vida pública ou se mantêm os sucessores. O sucessor de Zé Queiroz, né, que é o deputado federal Vânia Queiroz, também se despede hoje do mandato de deputado federal. Ele terminou ontem o mandato, né, o 6º mandato de deputado federal, mas a diferença é que Volney vai seguir, né, como número 2 no Ministério da Previdência,
Inclusive ele era o preferido de Lula para assumir o ministério, mas como o Carlos Lupe é o presidente do PDT nacional, ele não abriu mão aí dessa função e acabou ele mesmo assumindo o ministério. Mas Rony fica com posição de destaque, inclusive levando pessoas aqui de Caruaru para trabalhar com ele, como o caso do ex-presidente do Caruaru-Prévio, Osório Chalegre, que está morando lá em Brasília. Já Tony Gel, teria como sucessor o Toninho Rodrigues, que é filho dele, empresário, mas acabou perdendo a eleição de deputado federal, fica sem mandato. Então vamos saber quais serão os planos do grupo mais na frente. Esse é o cenário da Assembleia Legislativa, e principalmente de olho aqui na nossa região. Com relação ao plano federal, na mesa diretora para deputado federal, a situação é tranquila para Arthur Lira. Não tem adversário, ele que é do Centrão, o famoso Centrão, é do PP, esteve apoiando inclusive o presidente Jair Bolsonaro na eleição para a presidência, mas mesmo após a derrota de Bolsonaro, conseguiu manter aí uma boa relação com os petistas, com o presidente Lula, e inclusive na mesa diretora dele ele conseguiu botar figuras como Luciano Bivac, de Pernambuco, que é um ex-aliado desafeto de Bolsonaro, Maria do Rosário, que é petista, mas também conseguiu colocar aliados do próprio Bolsonaro. E, sem dúvidas, aí vai ser uma mesa diretora que vai manter aí aqueles padrões passados. Lembrando que cabe ao presidente da Câmara decidir, por exemplo, sobre os pedidos de impeachment. É ele que resolve ou não aceitar. E só no mês de janeiro, que terminou ontem, já apareceram 2 pedidos de impeachment contra o presidente Lula. Então vai ser um cenário de pedidos, de muitos pedidos de impeachment. E aí é o Arthur Lira que resolve, que decide ou não, se coloca isso para frente. A grande disputa hoje no Brasil, a disputa mais emocionante, que está todo mundo tomando partido, é a eleição para o Senado. Como era esperado, a Câmara Alta ela vai reservar emoções aí até o final dessa eleição, quando vai ser hoje à tarde ou hoje à noite. Inclusive é uma eleição que pode ter segundo turno. Isso porque o Rodrigo Pacheco, que é o presidente atual do Senado, vai para a reeleição, mas ele enfrenta forte resistência de uma candidatura do Rogério Marinho, que é bolsonarista, é aliado, foi ministro do presidente Bolsonaro e articulou bem. Então, para vocês terem uma ideia, o PSD, que é o partido do Pacheco, ele tem vários deputados que estão declarando voto abertamente no Rogério Marinho. Então hoje, numa rápida conta que foi feita ontem, o Marinho teria um voto a mais do que o Rodrigo, e a decisão vai caber a 10 senadores que estão indecisos aí. E aí vai ser aquela negociação de bastidor, Quem negociar melhor vai levar essa eleição. E aí pode aparecer cargos na própria mesa diretora, podem aparecer também cargos também no próprio governo federal, enfim. Vamos esperar, porque são deputados que foram bem votados, que estão indecisos aí, que são aqueles deputados mais ao centro, aqueles senadores, aliás, ao centro, e são aqueles senadores que estão preocupados, de repente, em votar no candidato do governo e perder votos nas bases. Eles não estão muito afim, porque eles também estão de olho na eleição do ano que vem. São estados mais conservadores e que pode replicar, por exemplo, de repente, se o senador apoiar, a senadora, um nome que vai disputar a eleição para prefeito, e o eleitor daquela região não aceitar que de repente ele votou num aliado do Lula ou até mesmo do Bolsonaro. Então vai ser uma eleição, essa sim vai valer a pena acompanhar, porque o Rogério Marinho está conseguindo desafiar o governo. E eu vou dizer, para o bem da democracia, se o Rogério Marinho fosse eleito, deixaria o jogo mais equilibrado. Ficaria um aliado do Lula na presidência da Câmara, porque o Arthur Lira, ele não está muito afim de confusão com ninguém, não diria um aliado direto, mas pelo menos alguém que o Lula tivesse uma boa relação, e um aliado de Bolsonaro no Senado, para que o poder ficasse mais equilibrado, digamos assim, e o pessoal acabasse com esse negócio, com essa resistência ao resultado das urnas, e aí respeitasse o resultado das urnas, e também com nomes que foram eleitos ligados aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do Rogério Marinho. Ontem uma campanha muito forte de rede social, de pressão inclusive dos aliados de Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro esteve
antes de ontem, num jantar aí com senadores, inclusive ela fez um vídeo chamada com o ex-presidente Bolsonaro, que lá dos Estados Unidos participou dessa reunião. Então eles estão apostando muito na eleição do Marinho para que possa aí ter um equilíbrio e o bolsonarismo, né, ter tentáculos no poder, como é o caso aí do presidente do Senado. Então essa vai ser a eleição que a gente vai ficar de olho, e amanhã a gente vai trazer toda a repercussão, não só da eleição da presidência da Assembleia e da volta dos deputados, como também, né, dessa eleição lá no Senado, né, que sem dúvidas é a eleição que vai movimentar o Brasil hoje, já que as outras que falamos aqui já estão com o destino certo, principalmente para eleger o presidente. Então, Laís, Rodrigo, esse é o meu comentário hoje aqui no Cafezinho. Amanhã a gente volta contando tudo desses bastidores aí dessas eleições e quem foram os eleitos, ainda também quem serão os líderes do governo e também da oposição, tanto na Assembleia quanto no governo federal quanto no Senado. Eu volto com vocês, um excelente dia e até amanhã.